Hoje vamos saber um pouco da história da Senhora Maria Aguiar. Este é o seu verdadeiro nome, mas vamos saber mais do que isso. E vamos saber porque ela tem uma história interessante que vai ser contada no próximo vídeo sobre a ermida dos remédios. Como é que aconteceu isso? Ora, bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor. Hoje viemos às Ilhas das Lajes e viemos falar com uma senhora... Maria Brandelina Menezes de Oliveira Aguiar. Toda a gente me conhece. O nome comprido. Eu quando nasci fui atrás da minha irmã que morreu. E era para ser Brandelina Manuela. E na igreja fui batizada por Brandelina Manuela. Não sei porquê, o meu pai chegou ao civil, talvez pensou para ser o mesmo nome podia morrer, pôs Maria Brandelina. Eu só soube que era Maria Brandelina quando entrei para a escola aos 7 anos. E depois não uso Brandelina Manuela, eu uso Maria Brandelina. E então muita gente, agora é assim, é o primeiro e o último nome, Maria Aguiar. Ninguém me conhece por Maria Aguiar, mas se disserem é Brandelina, eu acho que a ilha inteira tudo me conhece. Não sei porquê, mas pronto, não sei se por causa de ter filhas nas danças, nos bailes, ou porque eu gosto muito de participar nas coisas que são, e gostava ainda hoje, precisar para vestir filhas e tudo. Eu nunca neguei, nunca. Falou-me das danças do Carnaval, das touras, é uma das festas. Eu não sou de ir para as festas muito, já fui a touradas, gostava de ir, agora não vou tanto. Mas quando uma festa de freguesia, ou uma festa como já houve festas da praia, que vesti filhas para... Quando for para fazer festas, eu gosto de fazer e gosto de ser pormenor. Hoje em dia, até falando com costureiras, até mesmo com a senhora Conceição, ela diz, pois, hoje a gente vai à loja e tem tudo. Há 30 anos a gente não tinha, a gente inventava. E havia roupas bonitas. E tive uma sorte grande para vestir mesmo as filhas, porque eu ia ao Biex e fazia costura, e então eu comprava lá e fazia. E vestia as filhas todas... Também fez costura? Sim, sim. E filhas casaram, eu fiz vestidos de noivas e tudo, eu fiz. Trabalhei muito de noite e dia. Chegou a trabalhar com a senhora Conceição? Não, trabalhei com ela. Chegámos foi a conversar em termos de... Ela teve uma vez uma coisa que era de uma rainha, ou não era rainha, acho que era dama. Uma coisa qualquer aqui, que ela era uma moda que a gente tinha dito para se fazer, que a minha filha, que é arquiteta, tinha muito jeito para isso, mas havia uma coisa que... Então ela chamou-me, chegas cá para ver que era, eu não sei como é. Então a gente, o que é que imaginamos? Aquilo percebe aquela. A gente arranjámos um chumaço e pôs-se ali, levantou ali, ainda hoje fala nisso. A gente inventava flores, a gente fazia, porque a gente não tinha para ir comprar. Hoje em dia vão à praia, hoje em dia compram tudo, há tudo. Até há coisas que fico admirada, como é que há, hoje em dia. Hoje em dia tem tudo a ver. Eu estive em Espanha há pouco tempo, estive em Itália, o que eu vejo lá vejo aqui. Não há diferença. Tem tudo, hoje em dia há tudo. Falou-me das festas, falou-me a sua infância. Teve escola, teve a escola primária. Tive escola, tive até a 4ª classe. Depois tirei o 2º ano já casada. E as amigas, a amizade era diferente dos dias de hoje? Muito. A gente tinha uma amizade. Era uma amizade que tinha interesse. Hoje é uma amizade que a gente tem que estar com o olho na faca, olho na lata, como costuma-se dizer. Era uma dizer. amizade ainda hoje tenho algumas amigas que já faleceram. Tenho outras que estão no Canadá, 2 são gêmeas aqui das lá, estão no Canadá. E tenho outra que a gente chama, era a Milu, ainda outro dia mandou uma fotografia para mim. A gente sente a amizade, continuamos com as amizades. Embora longe, com pena, embora longe. E os brinquedos? Vocês também faziam, ou as mães faziam aquelas bonecas? Tive bonecas feitas de pano, nunca tive uma boneca de abrir os olhos e fechar, sempre pedi no Natal, lembro-me, há 4 ou 5 anos sempre pedi. A minha mãe ainda numa altura pediu uma pessoa da América, mas ela também, em vez de mandar, a minha mãe mandou o dinheiro, em vez de ela mandar a boneca, mandou-me um vestido de nalha, um tecido. E eu não gostei nada do vestido que eu queria dar a boneca. Mas a gente brincava, a gente brincava com o texto partido de um prato, a gente inventava, a gente fazia bonecas de pano, a gente recortava das revistas e eram as nossas bonecas para brincar, a gente inventava, porque a gente ainda tinha. E estamos a falar numa década dos 40, da década de 40 a 50. Sim. 40, eu nasci em 44. 44. Então não nasceu logo na guerra, na Segunda Guerra Mundial. A minha mãe conta que na altura, quando eu era bebezinha, que até queria, contava desde sempre, que até muitas vezes usava o óleo de cagarro, porque não havia, para poder fazer as papas, para poder fazer as coisas e
Chegou agora a falar do óleo de cagaço, na boca dos fornos, para ver e as comidas até. Chegou a aprender a cozer também? Aprendi com a minha mãe a amassar e cozer. Quando estava já de casamento feito, que sabe que hoje não há, mas naquele tempo o marido tinha que pedir aos pais. E o meu marido estava a fazer esta casa porque eles tinham terra, mas principalmente a mãe não quis dar terra ao filho. Não queria bater à porta de terra que fosse sua. E lá ele veio pedir ao meu pai, que tinha muito menos, e ele é que fez esta casa aqui. E a minha mãe perguntou se eu ia cozer, porque aqui na planta tinha uma cozinha aqui embaixo, tinha um forno. E até por acaso tem lá em cima 2 chaminés, ainda para isso. E o meu marido disse, não senhora, não precisa a senhora ensinar a cozer no forno, porque eu não gosto de pão caseiro, vou usar pão da padaria. Pronto. Hoje em dia, ele hoje gosta de pão de casa e já não gosta tanto da maneira, mudou. Hoje em dia faço, tenho um forno, e não é aqui no quintal, mas faço alcatras. Pão, eu às vezes digo, quero começar, minhas filhas dizem, mãe é maluca, a mãe está quase com 80 anos, que faço 80 em maio, no dia 12 de maio. Olha, o meu irmão faz no dia 9 de abril, faz no 80. Eu faço em 12 de maio, no dia 12. A mãe não tem que fazer mais nada, pronto, e também a saúde não é muito, não é fixe. Mas então, amassar com a minha mãe é que ia para a boca de fogo. Aprendeu a cozinhar, a fazer as comidas antigas, aquelas comidas caseiras? Sim, aprendi. Fugia ou fiava para da mão? Não, há uma coisa que eu não gostava. Eu gostava de lavar a louça, eu gostava de amassar. Nunca me dei muito bem com o lume de lenha. Porque eu tinha a mania que havia pôr sempre mais um acho, que era para arder e apagava o fogo. Era daqueles fogões ainda feitos de pedra com uma Sim. Era o tacho grande, depois ia um bocadinho, havia um buraco mais pequenino que se punha à chaleira que tinha sempre água quente, havia outro para pôr outro tacho mais pequenino para fazer qualquer guisado. Eram os 3 tachos que havia e com aquilo é que se fazia a comida. E ali depois havia o tacho grande quando era para as matanças para derreter, havia um outro tacho quando era para a festa das lajes para fazer o cozido, que a minha mãe teve muita gente e eu também, ao princípio de casar, também tinha. Muitos primos davam-se como se fosse família, vinham cá comer, tinha que se fazer aquela sopa, que a gente diz sopa de Espírito Santo, para o domingo. E sabe fazer ainda se recorda, a sopa do Espírito Santo, sabe aquelas mesinhas todas, para ter aquele gosto? Pois, lembro como é, tem que ter a banha, tem que ser os cominhos todos, a carne, tem que ter lá dentro todos os cominhos que é necessários, tem que ter o molho de alcatra, que faz tanto mal, mas que é muito saboroso. É assim, tem que ser. É assim que se fazia. Agora a gente diz assim, fazemos a mesma sopa de Espírito Santo, a sopa em casa, mas nunca tem o gosto da sopa de Espírito Santo. É uma fé que a gente tem, que a sopa tem outro gosto, para nós. Ou então é a parte mental, a gente pensa mesmo que tem outro gosto, não é? Porque há pessoas às vezes que fazem iguais. E a gente diz sempre que nunca fica bem igual, porque a sopa de Espírito Santo é a nossa fé. Portanto, já me falou de como criança, de brincar, a escola, aprendeu aquilo. O campo, nunca chegou a ir para o campo. Para trabalhar no campo? Sim, não, o meu pai... apanhar milho ou trigo. O meu pai, em São Brás, as irmãs todas trabalhavam no campo. O meu pai, como veio para as Lajes, e a minha mãe era assim, de uma família mais evoluída um bocadito, o meu pai... Era mais para o lado da burguesia. E a minha mãe tinha só 16 anos, o meu pai disse, não, a Beatriz, a minha mãe era Beatriz, não vai para o campo. Ele é que fazia sempre sozinho. Eu lembro-me já até depois de casado, no quintal, se fosse preciso apanhar umas cebolas, as coisas, a gente fazia aqui. Sim, então, a gente tem um bocado de cavar, plantar e folhear. Não, isso não fazia. Cheguei a apanhar feijão, mas foi porque o meu pai estava na debulhadora e a minha mãe disse-me que ia apanhar feijão, porque estava já no tempo, e eu fui com ela. O meu pai, quando chegou, disse, não, que isto não é para mulheres, não é para mulheres. Ela então, a gente fazia o jardim, o quintal, era tudo com a gente. Plantar tomateiros, a plantar alfaces, isso. Então a gente fazia. Falou do passado, da década de 40, não era raro as casas tinham um quarto de banho. Isto era poucos. Eu criei sem casa de banho. Como é que tomavam o duche? Não era todos os dias tomava-se duche ou era de vez em quando? A gente tomava duche ao sábado. A gente à noite lavava os pezinhos, lavávamos o nosso rabinho e depois lavávamos a carinha. Numa ceia. Numa ceia de madeira. Uma ceia de madeira, sim. Aquela ceia era todos. Cada um com a sua água. Sim, cada um com o seu sabão, cada um com a sua toalha. E até às vezes usava-se muito, que antigamente usavam muito os trabalhos
de tiar. E havia uns paninhos assim compridinhos, que era para a gente... Eu acho que ainda tem lá alguma coisa da minha mãe lá em casa. Tem. Eu não gostava nada. Porque aquilo era muito duro, eu não gostava nada. Quando eu pedia sempre um outro paninho à minha mãe. A minha mãe dizia, esta é fina. Mas eu não gostava. A minha irmã gostava muito. Então, o que é que eu ia dizer agora? Do quarto de banho, do O quarto de banho era na selha, a gente lavava a cara, os bracinhos, o pescoço, depois lavava o resto, e era no lar. No lar, que tinha, os nossos lares fazem assim aquele, tinha um cortinado, e a gente, a selha ia para dentro, e a gente, cada um lavava as pessoas lá dentro da coisa. Depois já dava-se o cortinado, dava-se água. Lavava os pés, não lavavam todos os dias, mas aquele banho geral era só... Era só o sábado. Mesmo os pés e tudo era só... Não, os pés e tudo, o pés era todos os dias. Sim. Carinha, pés femininas, até os joelhos. O banho geral é que era... O banho geral era uma selha, então os meus pais tinham, havia pessoas que não tinham. Eu tive uma tia minha que ficou até grande, ela usava sempre a mesma pequenina. Lavava para baixo, não, a gente sempre tivemos uma selha grande, de madeira. Depois o pai havia aqueles bidões em zinco, que disso o meu pai mandou fazer uma selha maior. Tipo de uma banheira, algum fazia tanto como espécie de uma banheira mais comproida, mas tinha que meter água lá dentro. A minha mãe tinha que pôr o tacho maior no lume, aquecer, põe água. E então, quando a gente acabava de se lavar a tábua, a gente punha-se de pé assim, direitinhas, e a minha mãe com uma caneca de água grande, estava assim para ver, e era, pronto, era a água para limpar o resto, percebeu? Pois era assim que havia, não havia. E a gente tinha, era como antigamente se dizia, era a retrete, também era perto, aqui da nossa casa era perto, mas o quarto de banho só mais tarde, eu já tinha os meus 15 anos, quando a minha irmã casou, é que o marido... na retrete, fez uma casa de banho, só o duche, a bacia e... só o duche e a bacia e o bidé, não o sifão. Mas depois mais tarde, então já se também não havia. A eletricidade veio muito mais tarde, a eletricidade, a água... A eletricidade, a água só veio... Eu já estava casada antes. Penámos muito aqui, porque a gente apanhava, eu e o meu marido, a gente puxava água aqui, e ainda tínhamos sorte, tínhamos um poço. Puxávamos água do poço, e ele dizia que tinha casado para o Forte de Elvas, e subia à escada para pôr um tanque que tem lá em cima. Oh senhor, mas 40 litros aqui, quase que ia para os tubos abaixo. A gente muita vez comprava, havia o carro da base com soldados que vinham distribuir água a alguns militares que não, e a gente pagava para eles porem. Quando eles punham, a gente ficava feliz da vida, mas tinha vezes que não podiam. E a água do poço? Ela tinha algum gosto mais da terra? Não, a nossa água não era água boa. Tinha um gostinho, pouco, mas tinha. Uma de uma tia minha, que é aqui no fim do Canário dos Remédios, não tinha gosto nenhum. Até para lavar era melhor do que a nossa. Mas sempre tivemos água, nunca tivemos alturas de não ter água. A gente tinha que puxar e fazer caos nas mãos. É do tempo também, claro, na década, havia pessoas a pedir pelas portas, as pessoas, as viúvas e viúvas, doentes. O que é que costumavam mandar? Havia, já davam um pão, havia pão de trigo, era sempre um pão de milho. Não, a minha mãe sempre dava pão de trigo. Minha mãe sempre dava pão de trigo, ou então dava batatas. Eu posso dizer, o meu pai sempre teve batatas e feijão. E quando descobri o que custava um quilo de batatas, quantas batatas era um quilo de batatas, o meu pai já tinha morrido. O meu pai ainda deixou muitas batatas, que até na altura teve que se vender. E depois no outro ano não tinha batatas. O seu pai morreu com que idade? 70. E eu fui aqui, que era o senhor Rabechel, e fui comprar batatas. E disse que era um quilo de batatas, julguei que trazia uma parte. E ele pôs 5 ou 6 batatas na balança. E eu disse, senhor, é isto? E ele assim, isto não houve tempo que ias à loja, porque o meu pai tinha, a porta entrava, e nem sequer pedia, chegava à loja, abria a porta. E ele disse, minha filha, isto é um quilo. E disse, olha, agora é que eu estou a ver aquilo que o meu pai me deu toda a sua vida. Era duro, era uma vida dura para o homem e para a mulher, para sustentar os filhos. E então as mulheres muitas vezes tinham a 10 e aqui até deixaram ter 20 e 20 e tal. Não sei como é que elas aguentavam isso. Ia lavar na pia. Era isso? Era uma vida dura. Era uma vida dura. Não havia tempo para as unhas de gel, nem as pinturas. Não havia. Era lavar na pia, assim, olha, lavar na pia que havia. Eu não gostava da segunda-feira porque quase, fui privilegiada com o meu pai. Gostava muito da Cidade Nova. E então, o meu pai ia sempre ao cinema, lá, ele foi muitas vezes da direção, e outras vezes, mas gostava, e ele levava-me consigo e ia para o cinema. Gostava de cinema? Muito.
E quando tinha 6 anos eu queria ter 12, que era para ver os filmes de 12, que não tempo fascista. E quando tinha 12 queria ter 17, que era para ver os filmes de... Quando chegou aos 17, eu já comecei a pensar, pá, eu já estou a ficar velho. Até ali queria ter ver. Eu cheguei assim, eu criança, eu com as minhas amigas, que eram 4 amigas, 5, os pais todos eram, o pai é que fazia os espetáculos na sociedade, então havia cinema, a minha irmã que era mais velha e eu com a minha mãe para dentro. E a gente, o meu pai ou outro senhor punha a gente de trás do palco, a gente via o cinema, não via as letras. Por causa da polícia. Por causa da polícia. Era assim que a gente... Aí estava escondido, lá nos lá havia na sociedade em cima do sótão, as janelas eram altas, mas havia uns, então também tem uma casa, havia putas, antigamente havia muitas putas que gostavam de beber. Aqueles que gostavam de beber estavam na cantinha, mas aqueles que não gostavam de beber vinha cá assim mesmo cheio, depois via. Era sim senhor, era. Era naquele tempo, era. Pois então, porque é que ainda gostava da segunda-feira? Porque a gente sempre lavámos a roupa ao sábado, aquilo era para limpar a casa e lençóis das camas e tudo, limpar a casa, mas também havia do sobrado que tinha que estar ali de joelhos. A casa dos meus pais era tudo sobrado. Eu tenho uma escova em cada da casa que é hoje a minha, onde eu nasci, da minha mãe e da minha tia. Minha tia teve um namorado, ele morre do tifo, morre da peste, cá nunca mais quis saber mal nenhum, então veio ver com a gente. E ela, minha tia que era mais forte, minha mãe era mais doente da parte cardíaca, e ela esfregava no chão. E eu gostava daquilo também, ela esfregava lá. Mas muitas vezes sujava mais que limpiava. Ela brigava comigo. Mas eu tenho essa escova ainda lá, ainda é uma escova que faz assim sim senhor. Sim senhor. E era assim. E a gente começava, que era a quarto de cama, a sala, o quarto de jantar, outra sala em cima, e mais um quarto e a cozinha. Aquilo, a mãe que se cozia ao sábado, a gente começava na ponta e acabava no fim, de joelhos. E tinha que se lavar à moda da minha mãe, que era que havia pessoas que botavam o sabão na escova, esfregavam e passavam um pano quase seco. Aquilo tornava a madeira escura, ficava encardida. A minha mãe não, a gente tinha que tirar a água com o pano bem, bastante água, e depois com a escova a gente puxava a água para o pé dos joelhos, que muitas vezes chegavam aos joelhos, depois enxugava-se aqui. Mas a água tinha que sair. A última água tinha que sair limpa. Os sobrados normalmente eram os quartos de cama e o antigo que era o meio da casa, fala-se que é a sala. As cozinhas, muitas delas eram terreiras, antigamente era laços. Lá nos pescoços, a gente tinha um mar e tinha areia. Eu lembro perfeitamente bem de dias de matança, a gente ia buscar feno para meter lá que descarregava. Ou então areia do mar na cozinha. Mas depois nos pôs para dinheiro e para na casa aqui dos meus... A casa dos meus avós, que aqui quase em frente ao Café Vestiário, aquela casal, já era de ladrilho. Ela já forrou, mas a casa dos meus pais aqui era sobrado. Só o lar é que era de cimento. O senhor veja lá, depois de cozer, depois de fazer alcatas, depois de fazer... Aquilo estava sujo que se fartava, mas a gente tinha que lavar, tinha que ser. O fogão, a petróleo... O fogão primo, depois mais tarde é que a gente tivemos. Mais tarde também tivemos. Depois mais tarde, sim. E já quando... O elétrico, já na década de 70 já tinha o elétrico. O a gás. O a gás, a minha mãe só teve... Eu ia casar quando ela teve um fogareiro de 2 bocas. Era forte, não era como os de agora que se parte. Era forte. Era de esmalte. Era um fogão forte. Mas antes tinha o gás que a gente tinha a panela e a gente ia a treitar a panela virar, mas ela nunca me viu. Mas era assim que a gente já achava um luxo um fogão primo, que a gente dizia que era um fogão primo. E também havia pessoas que usavam, quando era só para aquecer, aquelas, tipo, como é que se chamava? Não é mentolia, uma coisinha pequenina que usava-se... uma gazetazinha? Era... Não. Agora não consigo dizer o nome. Era um fogãozinho de pequenino que a gente botava álcool verde. Álcool verde. Isso mas era para os Potromax, para aquelas luzes que acendiam? Não, mas havia umas pequeninas para aquecer só um chazinho. Sim, uma pequenina pequenina que está em redondo. E depois veio o Potromax, que já era um luxo. Pois, luz aqui na casa dos meus pais, nós tivemos mais cedo do que as outras pessoas, como tínhamos a ermida e tínhamos aqui 3 militares. Fizemos um requerimento à base para ter luz para a ermida. Então a luz, o contador era da ermida, mas depois o fio, e a gente já ficámos muito contentes. Aí eu tinha os meus 10 anos, aí já tinha luz. Tinha rádio na época? Sim, eu não tinha rádio nenhum.
E relógios? Relógio tive com 7 anos, ainda tenho esse relógio, quando eu fiz a primeira comunhão e fiz a crisma um mês depois. E a minha madrinha, irmã da minha mãe... Chegou a andar de galochas? Andei de galochas, mas nunca tive muito jeito. Mas gostava muito, porque eu, de maneira que andava, eu acabava com os canelos, dava com o calcanhar, e eu gostava de ir para a escola, mas eu não ia para a escola. A minha mãe era sempre sapatos feitos no sapateiro, que era para durar mais tempo. Feitos com botas, feitos cortadinhos, mas sapatos feitos no sapateiro. Em criança, falou-me de festas, etc. Chegou a sair lá também, Porto Judeu e lá já eram fortes em nunca saí. teatro, que era a revista que vinha a ser as comédias e o ato de variedade. Mas lá se fazia várias. Fazia, sim, senhor. Nunca sou convidado a meu pai nem deixava. O tal tabu da mulher na pauta. Sim, senhor. O meu pai fez a Sociedade Nova, foi dos primeiros finalistas naquele ano. O Feijão foi 52 dias que eles fizeram a Sociedade Nova. Não é a esplanada, é só a Sociedade. E o meu pai nesse ano diz que o Feijão debulhou na terra, porque para fazer Sociedade deu Feijão. Mas disse logo aos colegas, olha, vocês querem fazer espetáculo, fazem. Não, conta. A minha irmã não gostava, agora eu sempre fui bailarina, gostava. Gostava de... Minhas filhas não vão a espetáculos, eu nunca fui. Hoje em dia, então, quando as minhas filhas cresceram mais, eu já deixei, elas foram uma imagem mesmo de carnaval, logo convidaram, ainda hoje. Eu tenho as filhas que se convidarem, eu tenho uma que está no corpo, não veio ver o carnaval porque não tinha dança. Fosse para dançar, vinha. São assim. Já vi? Mas eu nunca fui. As suas filhas já dão uma liberdade mais daquilo que a sua mãe deu assim? Eu dei um pouco mais, mas pouco. Eu fui muito uma mãe galinha. Eu fui, embora possa não ter... O que é que elas dizem? Que valeu a pena? Ou não? Foi muito rigorosa. Sabe, ainda fui das mais rigorosas, mas só saía conforme a mandava. Não era para sair esta coisa da mãe, o pai se deitar e a filha sair para discoteca. Isto não foi em minha casa, não senhora. Era assim, não podemos... Porque ainda hoje considero que não deve ser assim, que deve ser com o regime, mas eu usei muito um bocadinho ainda. Acha que há uma liberdade a mais? Há mais. Antigamente, eu costumo dizer que antigamente era 80. A gente era... Olha, eu digo quando até casei, fui à praia sozinha 2 vezes. Porque tinha um namorado no Jucal, não, e sabe porque é que eu fui à praia? Porque eu tinha a minha irmã no Brasil e as cartas não teve uma altura que se perdiam. E eu tinha que pô-las registradas na praia. Eu ia na caminhonete, mas para vir na outra logo. A sua irmã foi para o Brasil? Foi para o Brasil, teve lá 10 anos. Ela foi com 20. Com 20 anos? Namorada ou não, veio cá o meu cunhado e... Como é que se conheceram? Ele era de cá? Ele era do Cabo da Praia. E tinha uma tia minha que tinha casado com o irmão dele, já estava no Brasil. Depois ele veio cá de visita e gostou da minha irmã. Acho que já vinha com a ideia de lá, tinha visto a fotografia dela. Muitas vezes era fotografias que viam, e às vezes não era bem aquilo que parecia. Mas ele chegou cá e vi. Mas ela casou com 20 e ele com 35. Eu não me tinha casado com ele. Não, nem pensar. Eu já estava namorada com o meu marido, que eu namorei com 12 anos. O meu marido com 17. E ela namorou de escola? Não foi bem de escola, eu namorei no dia de Carnaval. Na segunda-feira de Carnaval, na Cidade Nova. Eu já tinha saído da escola, já estava a aprender costura e ele estava a estudar na base. A minha irmã, quando namorou, que foi pelo Boldo, a começar, e a gente estávamos em casa onde é o alemão, era a casa dos sogros, a gente ia para ali para o Boldo, para a varanda. Até a minha mãe levava o farnel e comíamos lá, a senhora deixava a gente comer, comíamos todos juntos na cozinha, porque ela era cunhada de uma tia minha. E quando elas começaram a falar isto, que é a janela, eu olhei para ele e virei para mim: tu casas com aquele velho? Olha, cá nunca me casava com aquele, não é que me mandava para o Brasil, mas ela depois lá foi. Não devia ter sido. Casaram, tiveram banho, depois uma coitada aqui veio para cá de vez e morreu na 25 de Abril com o carro bateu. Em que zona de Brasília que eles estiveram a morar? No Brasil, em que lugar foi? Tiveram em Duque de Caxias e depois foram para... Agora. Não, olha, não consigo dizer. Uma outra cidade mais acima. E tiveram lá muito tempo. Na época, o dinheiro brasileiro estava aqui dinheiro, valia dinheiro. Valia uma coisinha, valia. Ela teve de trabalhar muito, ela trabalhou muito, porque ela não estava habituada, ela teve de trabalhar muito. Ela trabalhava com manipulação. Teve filhos? Teve uma filha só, que hoje é médica, a doutora Lucília Mendes. Lá, no Brasil? Nasceu lá. Não, ela veio cá, ao fim de... Quando ela ficou grávida, vieram cá. Ela foi
Elas foram para lá, depois ela estava grávida, vieram cá e ele vinha com a ideia de ficar. Mas está claro que o dinheiro que ele trazia não era o suficiente, também não havia empregos para ele, para aquilo que ele sabia, e voltaram para lá. A menina tinha 3 anos quando voltaram para o Brasil. Aí é que teve os 10 anos. Teve primeiro 1 ano e tal, depois teve aí os 10 anos. Depois voltaram de visita. Deus que o cá custou, arranjou terras na praia, comprou, na altura tinha o dinheiro, havia o senhor que vendeu 50 alqueires a ele, onde a filha hoje tem a casa, e ficaram cá. E ele dizia que não queria ir para o Brasil, porque o Brasil muitas vezes matavam. Olha, mas tinha umas casas ali na 25 de Abril, estava a ter uma coisa para dentro do carro, e o carro bateu e matou instantâneo. Onde está o homem, está o perigo, costuma dizer. Então, e a filha está cá? Está cá, está. É médica no hospital? É médica no centro de saúde da Angra. Da praia? Da Angra. Valeu. Já fez consultas aqui que eu falei, mas ela diz que agora não faz. Também ela já tem quase, tem 62. Ela diz que agora já não faz urgências, mas fazia urgências aqui na praia. Por que quis ir ao Brasil ver lá com o irmão? Pois eu muitas vezes penso, mas naquele tempo a gente não ia, não havia dinheiro. Não havia era caro, não ia de barco? Ou era de barco. Era de barco, era de uma digital, ia abaixo da terra. Era muito tempo. Mas eu hoje penso, se antigamente a gente tivesse a mesma mentalidade que temos hoje, a gente tinha ido, mas não fomos. Nem eu, nem os meus pais, nem ninguém. Nunca saiu para outras ilhas e para o continente, para outros lados, em jovem? Não. Eu fui só a São Miguel, tinha 13 anos, com a tia minha às festas de Santo Cristo. E depois só fui ao continente em 75. Não havia dinheiro, era ordenado da base. A gente também, quando casámos, depois ficámos com dívida desta casa e não se pensava nisso. Também naquela altura, depois já começou a vir mais os aviões, era o barco. E eu passo muito mal no mar. Não se dá muito então, mal. Não me dou nada bem. Eu dou muito, tanto como estou aqui sentado. Melhor que no avião que estou sentado, no avião, o meu problema maior é estar sentado dentro do avião. Aqui não vão. E então tiro os sapatos, a primeira coisa que faço no avião é tiro os sapatos. Fico ali e olho para um lado ou para o outro e vejo as pessoas olhar. Não me seguro e fazer uma viagem mais que 2 horas e meia é complicado para mim. Eu vou para Portugal, aqui tipo para a Itália fui mais 2 horas e meia, vou para a Espanha, fui para as Canárias, fui para a Madeira, viagem de 2 horas e meia, tudo bem. A partir de 2 horas e meia não me sinto mal. Eu de avião vou bem. E nem tenho medo, vou bem. Isto eu costumo dizer que ninguém morreu 2 vezes. Se tiver morrendo de avião, morro. É mais rápido. Aquilo é instantâneo. Mas também já fomos até à Itália, já fomos para a Europa, já fomos para também Espanha. Tive a viagem marcada para ir ao Brasil, já depois da minha irmã está cá. Mas depois o meu marido deu o AVC e a gente não pudemos ir. Mas estava marcado para ir num cruzeiro. Já fizemos um cruzeiro, mas para a Noruega. Agora é que fazemos, agora que a gente já não pode. Mas vai mais porque eu é que quero, eu é que marco, eu é que faço, eu é que convenço, porque senão o meu marido então estava bem, mas eu gosto muito, eu gosto, por exemplo, de estar a trabalhar e dizer assim, daqui a 3, 4 meses eu vou 8 dias de férias. Aquilo é uma terapia que vou fazendo, eu vou fazer o meu dinheiro, que é para a gente poder ir. Uma mulher com genica, né, que já está parada? Sou. Eu tenho um nome, quando eu andava na escola, às vezes as pessoas, quando sou brandelina, diziam, tu és branda, mas eu nunca fui branda. Infelizmente, nunca fui branda. Olha. Não, sou uma pessoa dócil, sou atenciosa com as pessoas, faço muito bem a pessoas. Não tenho uma pessoa ainda que me tenha dito obrigada. Fazer bem no olhar a quem, mas às vezes dói. E então, eu estou ainda à espera de uma pessoa que me diga obrigada, não, mas faço. Então, tive uma vez tinha um senhor, uma casa que eu tenho ali, e às vezes eu sabia que ele precisava de comer, ele tinha vindo da América, não tinha muito dinheiro, e eu às vezes fazia a deslinha, mas dava à filha ou a empregada pôr lá à porta para ele comer. E um dia uma filha disse, estás sempre a dizer para a alma de vais para a alma do meu pai. Quantas almas meu avô estão? Assim, mas ainda hoje estou assim. Mas faço, e não sei porque eu também. Mas também não fez falta nenhuma. Não fez. Mas esse senhor é engraçado. Se fosse sem pagar renda e sem dizer nada. Depois de comer, mas isso é muito. Eu já tive um que me disse que gostava muito de sopa com pão. O meu marido só gosta de comer sopa com pão. E eu faço, e gosta de peixe. E eu fazia e dava. E ele um dia foi-se embora e disse assim: a senhora dava-me era pão e água. Pronto. E depois chorei e digo assim: bem feito, tenho que acordar. Mas não me acordo. Chegam-me à porta e eu atendo. Às vezes vejo, para ficar em quartos, às vezes vejo que eles talvez não me vão pagar, mas ainda tenho coragem de dizer: não vai para a rua.
que é que se quer? Eu sou assim. Mas também se me chatear, também então, aguenta. Tem o outro lado, tem outra face. Também aguenta-te então que é pôr no seu lugar. Também é bom pôr no seu lugar. Olha, eu estou gostando muito, mas já está a prolongar já o vídeo. Foi um prazer, foi uma honra falar com pessoas que, sem tabus, diz o que têm a dizer, conta-te um pouco da sua história do antigo, porque aquilo que contou, a grande maioria dos jovens pensam que é uma história inventada, mas não. Andar descalço, andar roto, andar com fome, andar na miséria, ser maltratado, ser muitas vezes ignorado. A gente nunca tínhamos isto, mas tínhamos a nossa roupa de casa, a roupa de ir para a escola, a roupa de ir para a missa ao domingo e a roupa para onde era o bodo. Na Santava era assim. E não havia muita roupa, porque antigamente não havia muita roupa. A gente tinha aquelas roupinhas daquela maneira, todos os anos. Então o pai também trabalhava em casa, que eu às vezes dizia, porque é que ele não foi trabalhar para a base? Depois que tu conheces, antigamente, quem tinha uns serradinhos não ia trabalhar por conta de outra, mas foi uma asneira que ele havia tinha tido uma vida mais descansada. Mas era assim, era tudo regrado, tudo. Porquê que não tive errado? Como os meus pais entendiam que não tinham dinheiro para estar a esbanjar, porque havia de se pintar a ermida todos os anos, tinha as coisas todas certinhas. Então eu não tive. Comecei por ter um rádio pequenino assim. E rádio grande, os meus pais tinham de Macau. Os rádios eram feitos em Macau. A gente tinha, era isso que a gente ouvia. Os discos da Rádio Laje, que a gente ouvia ali. Depois havia a novela, a primeira novela que era a Maria. Simplesmente Maria. Isso mesmo. Simplesmente Maria. Mas era assim, as coisas eram na década de 60, assim. 70. Ora, sempre tivemos o nosso pão, tanto de trigo como de milho. Tive amigas que só tinham pão de milho. Não, senhor, a gente sempre tivemos as duas coisas. Sempre tivemos porco. A massa sovada e o pão de leite é uma coisa só em dias especiais. Era só para a festa das lajes e para o bodo. Quando estive a falar do forno de cozinha, porque me numa coisa. Quando se fazia a cozedura, quando se metia a lenha, aquecia o seu forno, conhecia-se pelo branco preciado. Sim, branco da porta. Mas quando metiam um pão de milho e pão de trigo. Mas não metiam nada de. Havia quem pôs peixe, havia quem punha batata doce, abóbora. Primeiro era o pão de milho. Ao fim de uns tantos, acho que era meia hora, ia o pão de trigo. E depois também a gente também tinha umas formas feitas em lata. E lá fazia o bolo e o bolo também ia cozido. É verdade. Assava-se peixe, fazia-se feijão, é o que a gente diz feijão quiser, alcata de feijão, alcata de peixe. Aproveitava-se para depois não tinha frigorífico, aproveitava-se para fazer e a gente gostava muito. E buscar as folhas da figueira, passar os charros que passavam, depois a gente comia. Também se punha amendoim, que depois a gente comia. Sim, porque apanhava-se o que tinha cerrados, tinha sempre que encontrar as paredes do amendoim para torrar. Já que falou muitas coisas todas, já agora também acrescento mais um bocadinho, as pessoas também gostam. O carnaval, a mesa era feita com quase tudo caseiro. Era a bolacha, com aquelas formas. Aquela menuia que mandava por aí, a gente quase que arrebentava a pessoa. Fazia os liqueuros. Os liqueuros feitos em casa, era a mesa. Os roçados eram feitos com açúcar lá mexido. E com os papelinhos, a gente ia pelar os doidos para a gente fazer. A mesa estava posta. O que hoje fazem no Natal, a gente no Natal sempre tivemos o bolo e fizemos a noite de Natal, sempre conheci fazer a noite de Natal, talvez até porque na casa dos meus pais, quando veio militares para aqui, naquele tempo, hoje em dia, quem tinha casas grandes era obrigada a arrendar um quarto de dois para as famílias militares. E essas famílias viviam só num quarto. Ali comiam e dormiam e lavavam-se, era todo naquele quarto. A necessidade era assim. E talvez por isso é que a gente começámos a fazer a noite de Natal. E lembro-me sempre me lembro de ter a noite de Natal. A família juntava-se? Juntava-se todos. A gente juntava a família toda. E por Carnaval, a minha avó, a mãe da minha mãe, se o senhor perguntar, chamava-me naquela altura, era Luís Inverno, que é a casa onde costumava ter carros aqui, quase em frente ao Café Viteira, aquela casa alta. Os meus avós tinham ali uma sala muito grande. E só via a sociedade velha, e mesmo assim era mal. E o meu avô é que recebia as danças na sua casa. Sim, porque havia salão, iam para cada das pessoas e quando eram danças espalharam na roupa da casa do presidente da altura, era o regidor. A minha mãe diz que levava uma semana a fazer bolachas e biscoitos e queijadas que a minha avó sabia fazer, para dar à mesa e vinham de longe. Não é como os têm carro, mas vinham de longe
dançar a casa do Luís Inverno, porque a mesa era muito boa. E o meu avô gostava muito do carnaval. O meu pai veio de São Brás e começou a habituar-se com o meu avô. E a gente também. Embora o meu avô depois morreu quando eu era pequena, mas a mesa teve sempre uma mesa grande. A gente chegava de carnaval, às vezes de manhã. A gente ia à tarde e às vezes ficava-se lá até da manhã. A gente chegava, sentava-se à beira. A mãe aquecia as filhoses no tacho com água e uma telinha lá dentro para aquecer bem Maria as filhoses. E a gente comia da mesa. Era assim, depois aqui íamos deitar. E havia pessoas mais pobres que não tinham, algumas amigas suas também queriam ir lá. Pois vinham às casas umas das outras para se comer conforme uma fazia de uma maneira e fazia de outra. E a gente visitava no carnaval de tarde, a gente visitava os amigos. Assim, o Natal. Então, fazíamos sempre fizemos, na casa dos meus pais, a noite de Natal, que foi sempre o bacalhau. A gente ainda hoje o bacalhau ainda faltava, era o bacalhau. A gente, ainda hoje, eu não gosto, já tive peru, não gosto do peru para a noite de Natal, eu só gosto do bacalhau. Bacalhau com as coisas todas, mas também não me importa pessoas que fazem bacalhau de Natal. Não, eu bacalhau, o grau, as couves, os ovos, é isso que a gente, e era isso que em casa dos meus pais sempre tinha. E cantava-se, até se fazia tivemos anos, se fazia, por exemplo, na Esmida, tínhamos uma senhora Maria Luísa que já morreu, que cantava muito bem, que foi para a América, mas já morreu, e então a gente no Correio, era uma tia a fazer Luís Inverno, a fazer o presépio embaixo no altar, e era a gente cá em cima a cantar, entrai, ó pastor, cantava-se tudo, era uma alegria. Falando de cantar na matança do porco, havia também quem ia lá para cantar, para comer o melão ao ar dentro, nos terrores. Era o rancho que a gente dizia, o rancho, chegou a ter na casa dos meus pais e dos meus tios, chegámos a ter rancho. E quando se matava o porco, a casa enchia-se de gente. E no outro dia, metade de um porco era para dar, que era um presente para um e para o outro. Um bocadinho de toicinho, um torresmozinho. Era assim, e a casa dos meus... Não, muita gente usava. Mas na casa dos meus pais e da minha tia, e até foi antes também dos meus avós, fazia-se o dia da matança. A segunda-feira era para desmanchar, o dia a seguir era para desmanchar o porco, e para comer os torresmos. E fazia-se o terceiro dia, que era o jantar da matança. Então, é que se fazia feijão com cabeça de porco e funcho, mas um feijão baixo. E a morcela também naquela. A morcela era para o segundo dia, ou então muitas vezes também para a noite da Nunca gostei de ainda hoje em dia contam como eu faço, não gosto daqueles sim. Da morcela. E ainda comia tudo sim, torresmos tudo sim, só comia daqueles que a gente diz que era também ainda comia. Hoje em dia já torresmo de carne. Hoje em dia faz um mal terrível. Aquele compro no pavão, porque tem um bocado de carne, um bocadinho de tudo. Eu quando vou lá compro sempre muito pouco, porque senão é na parte de comer. Eu digo 100 gramas, só que aprendi com suor. Mas faz mal. Ela diz, porque se eu estiver lá, eu sou como as crianças, eu estou sempre a tirar, sempre a tirar. Então no terceiro dia era essa sopa, era os torresmos de cabinho e torresmos de lombo, e era o miolos, que era feito com os miolos do porco. E também que eu gostei. Nem os canelos, nem aquelas feiceiras, nem o presunto. Minha mãe fazia aqueles calos antigamente, então ela fazia com uma papia, aquela espécie de uma bola não de bate, uma bola qualquer coisa meio oval, aquela papia dentro, depois tinha bocados de canela, tinha bocados de... Eu gostava de arredar a gordura, mas a minha mãe não sabia, dizia que não tinha jeito para fazer essa papia, e a gente praticamente não comia. E os bolos de sertão, eu gostava, a minha mãe quando fazia era da abóbora e batata doce, então não gostava, agora o outro bolo, eu gostava muito, era Caspiada, acho que era o nome, não é? Era Caspiada. Caspiada, que é muito baixinho, o pé do torresmo, ainda hoje em dia... E também fazia-se de pão de trigo, fazia também uma coisinha mais ou menos quadrada, baixinho, depois colocava-se lá dentro cacau e açúcar e virava-se umas beirinhas para dentro e ia ao forno. Quando saía a gente, ou então umas brindeirinhas pequenininhas para a gente pôr azeite e açúcar. Nós gostamos muito de comer pão quente com azeite e açúcar. Aprendemos com as senhoras do continente. A minha mãe cozia o pão e elas davam o azeite e açúcar e sentavam-se à mesa da cozinha da minha mãe quando acabava de comer, para comer pão com azeite. E ainda hoje em dia eu gosto do pão caseiro, quente, com batata doce e com pevides. Fica ali com uma barriga que parece que é grávida. Pevides? Pevides de abóbora, ou de buguanque, gosto mais de buguanque. Estes pevides, batata doce e o pão, eu como na primeira noite.
Então isso eu nunca comi, para ser sincero. Para quem gosta, ou aquele pão está quentinho. Eu gosto de pão muito alto, eu gosto daquele mais da colha, aquela parte mais. E a batata doce, seja boa, que as pevuitos. Eu gosto mais de begonha. Que engraçado. É aquele espetacular. Então para mim, para pessoas que gostei muito. Meu pai tinha um barco, a gente tinha peixe. A gente só faltava carne de vaca, era top boa. Mas durante o ano a gente tinha, meu pai matava 2 porcos, então a gente tinha peixe. Tinha um barco quando era de verão, ia para o mar, quando era de inverno tinha umas vinhas e uns pomares, e a gente vivia daqui. E meu pai então trazia muito peixe, fazia galdeiradas. O peixe que come é o chicharro, é a cavala e o peixão, e o peixe espada, e acabou. E os outros peixes são espetaculares, eu nunca comia aquilo, não gostava. Então, ainda hoje em dia não me importa. O meu pai não ia ao mar, mas que passava os homens com a carroça, não sei lá, também vendiam nos biscoitos, os senhores com as carroças a vender peixe. Não era só peixe, eles também compravam coelhos, galinhas, vendiam. Havia a troca. Faziam um negócio. Havia a troca. Vinha para cima carregado com peixe, mas um dia dava favas, eu estava cheio de vidas, me davam batatas, e lá ia-se à venda de chefe, que era lá a peixaria, um negócio, uns ovos, uma dúzia de ovos, um x-spray, uma garrafinha pequenina, daquele tipo de cerveja de tropa, por um candeeiro, ficava um gostava que a cara toda preta. É verdade, mas essas coisas, mas no entanto, havia mais muita felicidade, era a forma a gente era feliz, e as pessoas, era o seu trabalho, era o que tinha, havia amizade. Aí está, a felicidade está no convívio, na amizade com as pessoas. Ninguém é feliz sozinho. Hoje em dia param em casa e ou então com o telemóvel, ou então olhar para a televisão. Antigamente juntavam-se e cheguei com primas da minha mãe a juntarem-se, a jogarem às cartas. Quando era para os matanças, a casa juntava-se que a gente havia os de casa e depois havia a gente, crianças, íamos convidar os amigos para virem ver o porco. Vinham ver o porco, se o tocinho era grande, se não era. Se medir, havia umas caras dos abriam, porque assim é, Era assim, era. Mas havia uma alegria, coisa não há. E não havia grandes coisas, mas havia. Não havia, mas havia uma felicidade, não havia muito para se ver, mas tinha um convívio. Hoje em dia a gente tem tudo e não tem nada. É verdade. Hoje em dia temos tudo e não temos nada. Não temos nada. É sim, senhor. Se for analisar, temos tudo e não temos nada. Não temos nada. Temos só tanta abundância, que a gente nem sequer se lembra de nada. Eu costumo dizer, quando era na casa dos meus, o meu pai comprava sempre carne de vaca, ele às vezes comprava, não era todos os dias, todos os fins de semana, mas ao sábado comprava carne para gazear, e daquela carne que era para gazear. A minha mãe cortava, conforme ela vinha, uns bifinhos assim pequeninos que não dava para mais, mas só para contentar, fazia a carne gazeada, e então de manhã, ao almoço, era batata frita, o ovo estrelado, e o bifinho, era tão saboroso. Eu hoje estralo mesmo o ovo, já não tenho o mesmo gosto. Lá faz diferença porque a galinha foi alimentada com ração mas ele tem com trepadeira a ovo. Mas ele tem ovos de casa, mas não tem aquele gosto que tinha, talvez porque a gente não comia todos os dias, a gente hoje tem tudo que querem, e depois até tem umas crianças não gostam de nada. Não é assim. E a gente contentava-se. E na casa dos meus pais, havia casas em que para comer de manhã era sempre pão de milho, miolos de pão de milho com leite. Com leite, alguns tinham. Eu metia banana juntamente com leite. Havia quem metia inhame. Inhame a gente não tinha, mas bananas a gente tinha, e eu então deitava bem. Também gostava quando, às vezes, era com pão de trigo, mas então quando se fosse pão de trigo, tinha assim com cacau e café. É só com pão de milho, único e exclusivamente só com leite, mais nada. Antes que eu não como nada disso. Pois. Mas quando eu comia, de resto eu não gosto do pão de milho. Gostava do sabor, aquela sorda que minha mãe fazia, eu gostava de ter o pão de milho por causa daquele gosto, mas quando chegava à zona do pão de milho, achava assim, era para mim. Olha, a gente tinha conversas até amanhã de manhã, tudo que a gente dissemos não foi invenção, não foi mentira, foi a pura realidade, e sei que ainda tem pessoal amigo cá e fora, familiares, mandavam mensagem para esse pessoal sobre que a Ilha Terceira os recebe de braços abertos. Então é a mensagem que tem que dar a estas pessoas mais novas e aos mais velhos. Para os meus amigos e familiares que têm primos, desejo muita saúde. Desejo que não se esqueçam da nossa ilha, que a nossa ilha é um paraíso de calma, de ar puro,
Ver a gente adora, embora cá já alguma pessoa diz assim, eles não deviam ver. Eu por mim acho que vocês devem vir sempre, ver, a gente gosta imenso de ver, é uma alegria recebê-los cá na nossa ilha, porque a gente tem muito para dar, pouco, mas muita alegria e muito amor. Cumprimentos para todos, muita saúde e felicidades. E o Banhas e o Canal Açores só têm a agradecer por divulgar aquilo que é nosso para o exterior. Muito obrigada. Muito obrigado. Nada. Estas histórias são as verdadeiras histórias escritas pelo próprio autor, porque é ele que esteve em campo, foi ele que falou de si, da sua geração, dos seus amigos. Esta é a nossa verdadeira história, por isso a nossa cultura e as nossas tradições e tudo o mais está bem vivo enquanto nós aguardar